Ok, vamos lá, pensa bem. Aí dentro da cabeça, neste exato momento, tem uma conversa rolando, né? Um fluxo sem fim de palavras, de imagens, de sensações. Mas de onde é que vem essa voz? A resposta, olha, é bem mais esquisita do que a gente imagina. É uma coisa que todo mundo sente, não é verdade? A mente simplesmente não para. Um pensamento sobre o trabalho de repente vira uma lembrança daquela viagem, que te faz lembrar de uma música, que por sua vez te leva a pensar no que vai ter por jantar. É esse fluxo, às vezes meio caótico, eu sei, mas que está sempre ali, constante. E para essa experiência toda, a psicologia deu um nome bem legal: fluxo de consciência. Basicamente, é a ideia de que os nossos pensamentos, as nossas reações, tudo isso é uma sequência contínua, que vai fluindo. Mas o mais curioso de tudo é a história por trás dessa metáfora, que é perfeita para descrever a nossa vida mental. A origem dela é surpreendente e, olha, foi quase que apagada dos livros de história. Bom, o nome por trás desse conceito é William James. E quando a gente pensa nele, a imagem que vem é a de um pilar da ciência, certo? Um professor de Harvard, super lógico, racional, um cara cujas ideias simplesmente ajudaram a fundar a psicologia moderna. Sabe, aquela figura de pura respeitabilidade acadêmica. Então fica a pergunta, né? Como é que um cientista, um cara tão rigoroso, chegou numa descrição tão poética, mas ao mesmo tempo tão precisa da nossa mente? A resposta para isso não está num laboratório branquinho e estéril, não. Ela está num lugar, digamos, bem mais sombrio e muito mais controverso. E é aqui que a história vira de cabeça para baixo. Porque por trás daquela fachada de professor de Harvard, William James tinha uma obsessão secreta: a pesquisa paranormal. Pois é, ele passava horas e horas investigando o espiritismo, frequentando sessões e estudando o trabalho de médiums. Mas para a gente entender o James, a gente precisa entender a época em que ele viveu. O final do século XIX era uma verdadeira batalha de ideias. Pensa só, de um lado você tinha o materialismo científico e a tecnologia bombando, prometendo explicar absolutamente tudo no universo. E do outro, um fascínio gigante do público pelo espiritismo, por sessões, pela ideia de se comunicar com o além. Era uma doideira. E o James estava bem no meio desse furacão. Ele acreditava de verdade que era dever de um cientista investigar esses fenômenos estranhos, não importava o quão polêmicos eles fossem. E veja bem, ele não era um crente ingênuo, não. Ele era o que a gente chamaria de um cético curioso. Ele defendia que a ciência não podia simplesmente virar as costas para experiências que tanta gente dizia ter. A missão dele era investigar, mas com todo o rigor científico que ele pudesse aplicar. O foco principal da investigação dele era uma médium de Boston chamada Leonora Piper. E olha, o James estudou essa mulher por mais de 25 anos. Ela virou o principal objeto de estudo dele. E o cara era metódico, viu? Ele chegou a contratar detetives particulares para investigar a vida dela, para ver se não tinha truque. Ele controlava as sessões de forma super rigorosa e, claro, documentava absolutamente tudo. Esses documentos da época são simplesmente fascinantes. São as transcrições, os registros diretos do que acontecia nessas sessões. E o que eles mostram é que as mensagens que vinham através da Piper quando ela estava em transe não eram nada claras ou lógicas. Pelo contrário, eram todas fragmentadas, confusas. A comunicação pulava de uma suposta personalidade para outra, de uma ideia aleatória para outra. E aí a gente chega no ponto-chave. O que o James observou ali foi um tipo de consciência que, sim, era contínua, não parava, mas era também super caótica, cheia de pulos, de mudanças de foco, uma coisa sobrepondo a outra. Era uma mente que não funcionava em caixinhas lógicas, separadinhas. Funcionava mais como um rio bem turbulento. E é isso que mostra a genialidade dele como cientista. A grande questão para ele não era se os espíritos eram reais ou não. A pergunta que ele se fazia era muito mais interessante. O que esses estados mentais estranhos podem nos ensinar sobre a mente humana? Sabe, enquanto todo mundo estava discutindo o sobrenatural, o James estava focado na psicologia. Ele viu ali uma oportunidade única de entender como a consciência normal funciona, olhando para esses estados anormais. E aí veio a grande sacada, a revelação. O James percebeu que aquele estado de transe não era uma coisa sobrenatural, uma anomalia. Na verdade, era uma versão em mega zoom da mente humana normal. Toda aquela confusão, aquela fragmentação, aquela mudança constante de foco, era exatamente o que acontece dentro da nossa cabeça o tempo todo, só que, claro, de uma forma bem menos dramática e um pouco mais organizada. Foi a partir dessa ideia que ele formulou suas famosas 5 características do pensamento. Vamos lá. Primeiro, o pensamento é sempre pessoal, ele pertence a alguém.
Segundo, ele está sempre mudando. A gente nunca tem o mesmo pensamento duas vezes exatamente do mesmo jeito. Terceiro, ele é contínuo. É um fluxo mesmo, sem pausas ou buracos. Quarto, ele é sempre sobre algo, seja uma coisa externa ou interna. E por último, ele é seletivo. A nossa mente está o tempo todo escolhendo em que prestar atenção e o que ignorar. Basicamente, a investigação paranormal deu a ele um mapa da psicologia normal. Isso mostra a virada de chave que ele provocou. Pensa bem. Antes do James, a psicologia viu o pensamento como uma sequência de fotos, de snapshots parados no tempo. Mas, graças ao que ele viu naquelas sessões, ele nos deu uma imagem muito melhor. A de um filme, a de um rio, uma jornada que não para, e não uma coleção de coisas estáticas. Então, no fim das contas, a história completa é essa. Um dos pilares da psicologia moderna, o conceito que melhor descreve a nossa vida interior, não nasceu num laboratório impecável. Nasceu na penumbra misteriosa de uma sala de sessões espíritas, a partir de uma investigação que a ciência da época achava que era perda de tempo, ou, na pior das hipóteses, pura charlatanice. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? A história do William James mostra que, às vezes, as maiores descobertas científicas não vêm do centro, mas das margens do conhecimento. Vem de quando a gente ousa olhar com seriedade para aqueles mistérios que ainda não têm explicação. Fica a reflexão. Quais são as curiosidades, as coisas não científicas de hoje que a gente está ignorando, mas que podem ser a chave para as grandes revoluções científicas de amanhã?